Pai, em nome de Jesus, estamos na Tua presença nesta manhã, segundo dia da semana. Somos gratos a Ti por permitir nós estarmos online com todos esses irmãos que aqui estão, com todas essas pessoas que aqui estão. E eu louvo a Ti, Senhor, pela riquíssima oportunidade que Tu nos concede. Louvo a Ti, ó Deus, por ter nos chamado para fazer essa grande obra. Por isso nós nos encontramos toda a segunda-feira, ó Pai, neste mesmo momento, neste mesmo horário, pedindo direcionamento, pedindo, ó Deus, coragem, fé, entusiasmo para que juntos nós possamos proceder de acordo à tua vontade e o teu querer. Neste momento, abençoa o louvor, a palavra que será ministrada, uma palavra de reflexão. E eu tenho certeza, ó Pai, que o Senhor tem algo surpreendente a realizar, a fazer no nosso meio. Pai, dá desfecho em cada situação da área da vida de cada uma das pessoas que aqui estão. Aqueles que por algum motivo não conseguiram entrar, mas que estão procurando estar nessa outra plataforma, nós pedimos a tua graça, a tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu vou louvar o Senhor com um hino. Amém. Vou louvar o Senhor. Amém, bem-vinda. Vou louvar o Senhor com uma canção, com louvor, e peço que vocês acompanhem para a honra e glória do nome de Jesus, tá bom? Glória a Deus. Vamos então engrandecer e exaltar o nome precioso de Jesus, porque ele é digno. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Muito importante, porque senão o YouTube não reconhece. Se alguém um dia me perguntar quem é o Senhor, meu Deus, é muito fácil responder. É quem fez a terra e o céu. Olha este sol, estas estrelas e a lua, o forte vento no seu passar. Eu lhe respondo, quem fez tudo isso só pode ser o Senhor Jeová. Ainda fez o que é melhor, enviando seu filho amado, só para salvar o pecador e mostrar o seu grande amor. Mas rejeitaram, insultaram e o mataram, o seu filho, Senhor Jesus. Mas vão sofrer quando vier em sua glória, com esplendor e poder e luz. Se alguém um dia me perguntar quem é o Senhor, meu Deus, é muito fácil responder. É quem fez a terra e o céu. Olha este sol, estas estrelas e a lua, o forte vento do seu passar. Eu lhe respondo, quem fez tudo isso só pode ser o Senhor Jeová. Eu lhe respondo, quem fez tudo isso só pode ser o Senhor Jeová. Amém? Então esse hino diz assim: se alguém um dia me perguntar, seja qualquer pessoa que resolve perguntar quem é o meu Deus, quem é o Senhor meu Deus,
Aí automaticamente eu respondo: é aquele que fez os céus e a terra. Porque nós vemos que o universo mostra a glória de Deus. As constelações, os planetas, as galáxias mostram a glória de Deus. Isso não foi criado não surgiu no mundo do nada. Alguém superior, alguém com todo o poder, com todo o potencial, fez tudo que está patente aos nossos olhos. Então esse hino ele foi feito visando esclarecer para as pessoas que existe alguém que está controlando o universo. Alguém que está controlando tudo que está patente aos nossos olhos. E muitas das vezes nós não vou dizer nós que estamos aqui, mas as pessoas não conseguem entender como foi o trabalhar de Deus, como foi o início de tudo, ou por que tudo está, às vezes, ao nosso alcance, ou às vezes muito, muito longe de nós e nós não conseguimos alcançar com a nossa fé. Existe problemas de gravidade, mas nada faz nós desacreditar que Deus fez tudo que está patente aos nossos olhos, visível aos nossos olhos. Aí, diante disso, eu gostaria de abrir a Bíblia com vocês, em Daniel capítulo 6. Nós vamos ler, para a glória de Deus. A minha versão diz assim: Daniel atirado na cova dos leões. Nós vamos ler a partir do versículo 17. A partir do versículo 17 eu quero ler com vocês, tá bom? Daniel na cova dos leões. Daniel atirado aos leões. Se tiver a possibilidade, você me acompanhe, senão eu vou prosseguir aqui na leitura. Então, o rei deu ordem de trazerem Daniel e o lançarem na cova dos leões. Disse, porém, o rei a Daniel: teu Deus, a quem serviste com perseverança, ele te salvará. Trouxeram uma pedra que foi colocada à entrada da cova, e o rei lhe após o seu sinete e dos seus dignitários, disse, ou melhor, desse modo nada poderá ser modificado a respeito de Daniel, ó rei. Ou seja, o rei voltou para o seu palácio, aonde passou a noite sem comer. Também não quis que lhe trouxessem a concubina, e o sono o deixou. De madrugada, ao raiar da aurora, se levantou e dirigiu-se ansiosamente à cova dos leões. Aproximando-se da cova, gritou: Daniel, como vos angustiaste? Ou melhor, com voz angustiada. Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus, a quem tu serves, com uma constância, foi capaz de te livrar dos leões? Daniel respondeu ao rei: ó rei, vive para sempre. Meu Deus enviou-me o seu anjo e fechou a boca dos leões, de tal modo que não me fizeram mal, pois eu fui considerado inocente diante dele. E também diante de ti, ó rei, não fiz mal algum. Então o rei sentiu uma grande alegria por sua causa e ordenou que retirassem Daniel da cova dos leões. E Daniel foi retirado da cova, nele não se encontrava ferimento algum, porque tiveram fé em seu Deus, ou teve fé em seu Deus. O rei mandou então trazer os homens que tinham caluniado Daniel e o fez precipitar na cova dos leões, ele, seus filhos, suas mulheres, e antes mesmo de tocar no fundo da cova, os leões já tinham apoderado deles e esmagado os ossos. Amém?
Muito bem. Eu vou fazer mais uma breve oração, como de hábito, como de costume. E eu creio que nesse momento Deus vai falar conosco de uma maneira preciosa, tá bom? Oremos. Pai, em nome de Jesus, aí está a tua palavra. Fala comigo, fala conosco, fala com cada um dos teus filhos, aqueles que estão próximos, os que estão distantes, mas enfim, todos estão online. E pedimos que o Senhor venha manifestar o teu poder e falar da forma precisa e necessária que os teus filhos precisam, que os teus filhos necessitam. Em nome de Jesus, em nome do Cordeiro de Deus. Muito bem. Quando nós olhamos para esse texto aqui, ele nos remete ou nos leva lá até Apocalipse. Por quê? Porque nos leva ou até Apocalipse ou também até a passagem de Gênesis, quando fala de José. Eu queria compartilhar com vocês que José foi acusado pelos seus irmãos. E nós vivemos hoje um período de muitas acusações, de todos os meios, de todas as pessoas, e de todas as áreas. Porém, a Bíblia aponta quem é esse acusador. Aí, olhando para esse texto, eu queria trabalhar com vocês 4 pontos importantes: foco, acusador, valores e fidelidade nesse texto. São algumas palavras que nós encontramos, palavras-chave, para nós discorrermos em cima desses 4 pontos. Quando nós olhamos para esse texto também, nós exemplificamos o número 120, quando Deus estabeleceu 120 povo para o Sinédrio. Ao mesmo tempo, lá em Atos dos Apóstolos, 120 pessoas também foram abençoadas com a oração dos homens de Deus. E aqui a gente vê no texto ministros, vê no texto governadores, vê os sátrapas, que eram pessoas figurantes importantes nesse texto aqui, que ao mesmo tempo que eram importantes, eram pessoas que começaram a perseguir um cidadão, que por nome Daniel, que tinha fidelidade a Deus. Daniel era fiel em tudo. Daniel, ele tinha valores e que ele não negociava. Só que o que chama atenção é que Daniel não perde o foco em tudo aquilo que ele iria passar, ele não perde o foco. Se nós voltarmos um pouquinho no texto, Deus já tinha dado vitória aos seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, mostrando que Deus também gostou ou foi leal com Daniel pelo fato dele ser fiel a Deus. Então Daniel, em momento algum, você vê ele perdendo o foco. E Daniel, ele tem uma semelhança com a passagem de Salomão. Daniel orava 3 vezes ao dia. 9 da manhã, 12 horas e 18 horas. A Bíblia fala sobre Salomão também, que tinha esse princípio de orar 9 da manhã, às 12 horas e também às 18 horas. Talvez não semelhante ao nosso calendário, mas ele tinha esse hábito. Então essas pessoas, como Daniel, como Salomão, eles tinham um foco. Eles não se perdiam no foco. Na questão de valores, nós vemos que o Daniel, o rei fez um decreto que quem adorasse um deus ou a um homem por um período de 30 dias seria lançado na cova dos leões. Mas o que chama a atenção no texto, quem está por trás de tudo isso, são os acusadores. Os acusadores de Daniel, ou acusadores de qualquer, porque eles estavam querendo arrumar alguém para servir de bode expiatório. E quem serviu de bode expiatório foi Daniel. Lembrando que Apocalipse, capítulo 12, verso 10, fala que o acusador é o adversário. O adversário nós sabemos que é o diabo. E ainda dentro desse texto, nós vemos que os acusadores chegaram, se reuniram como conselho, foram até o rei Dário, conversaram com o rei Dário, deram conselho para ele, e ele inocentemente, se pode dizer inocentemente, aceitou a proposta e ele baixou um decreto que por um período de 30 dias ninguém podia fazer petição a outro Deus e também a qualquer outro homem.
Tudo leva a crer que eles já tinham conhecimento que Daniel tinha esse comportamento, pelo fato de Daniel ter valores com Deus e seus valores pessoal, ele tinha esse comportamento de pedir, de conversar com Deus, dialogar com Deus. E provavelmente esses acusadores já sabiam disso. E, infelizmente, Daniel, que não havia perdido o foco, Daniel, que era fiel, eles conseguiram ver Daniel fazendo isso e denunciaram para o rei Dário o que Daniel estava fazendo. O que o rei fez? O rei já tinha baixado uma sentença. E palavra do rei, há 2.000 anos, 3.000 anos, ou para aquela época, não podia ser inválida. Palavra era palavra, a palavra não podia ser revogada, não podia voltar. Então o rei disse, pronto, acabou. O que ele disse está dito. Então o que aconteceu então? Nós vemos no texto que Daniel, o rei com muito sentimento, com bastante sentimento, disse que podia colocar Daniel na cova dos leões. Como assim ele procedeu? Simplesmente colocou Daniel na cova dos leões e selou. Só que esse leão ficou sem força de ação. E leão, nós entendemos na Bíblia, tem duplo significado. O leão da tribo de Judá é o leão poderoso, o leão forte, que representa Jesus na sua totalidade. E o leão também é o leão devorador, que a Bíblia fala, representando o outro lado, que é o inimigo, que é realmente o acusador. Mas o que chamou a atenção no texto foi a maneira como, através da fidelidade de Daniel, o livramento que Deus lhe deu. Deus fez simplesmente, através de colocar um anjo lá, o leão perder as suas forças. O leão não ter aquela capacidade de derrotar, ou matar, ou degustar, ou encerrar o ciclo de vida de Daniel. Por quê? Eu não estou compartilhando isso com vocês, esse texto com vocês. Porque muitas das vezes nós perdemos o foco. Quando o nosso acusador vem contra nós, nós perdemos os nossos valores. Nós deixamos de ser fiel a Deus. E tudo isso não aconteceu com Daniel. Daniel jamais perdeu o foco diante do Deus dele. Quando o leão, seja um ou seja dois, que estavam famintos, eles não devoraram o Daniel, simplesmente não devoraram porque Deus guardou Daniel. Deus colocou um anjo lá que fez o leão se transformar num animal inofensivo. E não tiveram condições de destruir, de comer, de transformar Daniel numa presa. Porque Daniel ali tinha tudo para ser uma presa. Daniel estava vulnerável. E eu vou dizer para vocês que muitas das vezes isso ocorre conosco. Nós ficamos vulneráveis diante dos problemas, diante do leão que passa a ser grande, passa a ser gigante. E esse leão, ele tem vontade de muitas das vezes tirar, nos engolir, acabar conosco, nos derrotar. Mas não foi o que aconteceu com Daniel. Daniel, como eu disse anteriormente, ele se posicionou diante de Deus e Deus fez o quê? Deus honrou ele. Ele, posteriormente, quando o rei foi chamar ele lá na cova, porque o rei, segundo o texto, o rei perdeu o sono. O rei não conseguia dormir. Tamanha preocupação com o servo de Deus, Daniel. Agora, se o rei teve preocupação com Daniel, imagine Deus que mandou o anjo guardar Daniel lá naquela cova. Se Deus mandou o anjo guardar Daniel, Deus também vai nos guardar. Só que nós temos esses 4 pontos em a ver com Deus. Nós muitas das vezes, na nossa vulnerabilidade, nós perdemos o foco. Quando o acusador vem contra nós nos entregamos. Aí esquecemos os valores e deixamos de ser fiel ao Senhor. Mas, olhando para Daniel, nós entendemos que ele, depois que o rei foi lá, no intuito de chamá-lo, no intuito de ver se ele estava vivo, o rei ficou surpreso. O rei chamou, ouviu a resposta, Daniel disse que, rei, estou vivo aqui. O meu Deus transformou esse leão num animal inofensivo. Então eu estou aqui simplesmente para honrar ao Senhor. E o que Deus fez? Deus reverteu a situação
dos acusadores que foram contra Daniel. E Deus tirou Daniel da camada inferior, colocou ele na camada superior de uma sociedade. Para Daniel, naquela época, o posto que Deus colocou ele foi um posto elevado. E Daniel, em momento algum, perdeu o foco. E o rei Dário, colocando Daniel numa posição elevada, começou a honrar o Deus de Daniel. Começou a exaltar o Deus de Daniel. Começou a ver que o Deus de Daniel era um Deus diferente. Eu simplesmente quero falar para você que Deus quer ver isso em nós. Deus quer permitir que as pessoas olhem para você, olhem para nós e vejam um Deus diferente. Mas para que as pessoas vejam um Deus diferente em mim, em nós precisamos não perder o foco. Nós precisamos não negociar os valores das coisas de Deus. As coisas de Deus, elas são inegociáveis. Nós temos que ser fiel. Deus precisa olhar para nós e ver que Ele pode confiar em nós e nós confiar nele. O que está acontecendo hoje? As pessoas perderam o foco. As pessoas se transformaram em pessoas apostas. Ou seja, as pessoas que perderam a fé no Senhor. Pessoas que outrora eram muito leal, muito íntegra. Hoje você não vê isso, você não consegue entender isso. Da mesma forma que Deus agiu com José do Egito, de todas as provas que ele passou, ele também não perdeu o foco. Assim também como Daniel, por tudo que ele passou na cova dos leões, ele não perdeu o foco, não perdeu os seus valores. Hoje esses valores estão perdidos, porque a maioria das pessoas não querem servir ao Senhor como a Bíblia ordena. Porque as pessoas não querem ser observadas, não querem ser olhadas, as pessoas não querem se posicionar diante de Deus. Daniel não. Daniel se posicionou. Daniel mostrou que Deus era com ele. Então nós temos que mostrar para as pessoas que Deus é conosco. Nós não temos que ter medo. A Bíblia fala para nós não temer aquele que mata a nossa carne, mas temer o que mata o espírito. Tudo leva a entender que Daniel não estava preocupado se a carne dele seria esmagada, seria estraçalhada, seria destruída. Ele está preocupado do espírito dele estar em paz com Deus. Aí a minha pergunta para todos nós: será que o nosso espírito está em paz com Deus? Será que o teu espírito está em paz com Deus? Se tiver, significa que você não perdeu o foco. Significa que o acusador não tem levado vantagem sobre você. Significa que os seus valores você não tem negociado diante de uma situação constrangedora que você tem passado. E você tem se mantido fiel aos posicionamentos que Deus lhe colocou. Deus depois exaltou Daniel. Deus quer fazer o mesmo com você. Deus quer fazer o mesmo com nós. Deus quer nos exaltar mediante a circunstância que estamos vivendo no mundo atual. Nós estamos vivendo um período indelicado, porque as pessoas não estão negociando as coisas de Deus como se fosse um campo mercadológico, aonde você pode fazer de tudo para atrair pessoas. A igreja que virou centro comercial, mas não é o foco desta manhã, ou deste horário. O foco agora é falar para você que nós temos que ser fiel ao Senhor. Daniel se manteve fiel, por isso Deus exaltou. A Bíblia fala assim que Deus humilha os exaltados e exalta os humilhados. Daniel foi humilhado pelos seus acusadores. E o que aconteceu com os seus acusadores? Nós acabamos de ler no texto. Os seus acusadores foram simplesmente colocado pelo rei. O rei mandou traz os acusadores aqui, famílias, homens, mulheres, crianças, todas as famílias deles foram colocadas na cova dos leões. Antes de chegar lá no fundo da cova, eles foram devorados, eles foram triturados. Sabe aqueles maquinários que tritura até carros, que tritura queijo, que tritura alimento? Eles foram triturados, acabados. E isso não aconteceu com um servo de Deus chamado Daniel. Então a palavra desta hora para você, neste momento para você, que nós temos que fazer a diferença e temos que ser fiel ao Senhor. Daniel fiel, Daniel fez a diferença. Então a nossa fidelidade diante de Deus tem muito valor. Todas as pessoas que tinham fidelidade diante de Deus foram valorizadas pelo próprio Deus, cresceram com o próprio Deus. Não importa o que as pessoas acham de você, que você é crentinho,
que você é religioso, que você não quer se misturar. O importa é o que Deus acha de você. Eu não estou me preocupado com o que as pessoas acham de mim. Eu estou preocupado com o que Deus vai achar de mim. Não estou preocupado com o que terceiros vão achar de mim. Daniel também. Daniel não se preocupava com o que as pessoas achavam deles. No manjar, no texto anterior que fala sobre o manjar, Daniel não deixou se elevar também junto com seus companheiros, porque eles tinham valores. Valores para Deus são inegociáveis. As coisas de Deus são inegociáveis. Como e quando nós devemos proceder desta forma? Quando nós não perder o foco. Quando nós não perder os valores. São duas palavras muito importantes. E a fé, que vem de fidelidade. Todas as pessoas que têm fé e que são fiel ao Senhor são vitoriosos. José passou por diversas situações e foi vitorioso. Jó passou por diversas situações, mas você não vê ele perdendo a fé. Elias, mesma coisa. E vários personagens, vou ficar aqui muito tempo falando, e vocês vão perceber que algum desses homens de Deus, que personagens bíblicos, que a gente pode intitular como os heróis na fé, eles não negociaram os valores diante de Deus. É óbvio que tem alguns deles que negociaram valores, como Sansão. Tem vários casos, como Jonas. Mas Jonas, tudo bem, estava no chamado dele. Mas são muito mais os que não negociaram do que os que negociaram. Então eu quero encerrar esta palavra deste momento, dizendo a você o seguinte: se posicione e seja fiel diante de Deus. Independente das lutas, independente dos problemas, porque tem muitas pessoas que começam a boa obra e aí a luta vem, eu não vou aguentar, eu não vou suportar, o leão é muito grande, o leão quer me devorar, o leão quer me triturar. Deus quer que você, nós, sejamos fortes. A Bíblia fala: filhinhos, vós sois fortes, já venceste o maligno. Então, se a palavra nos dá esse adendo, se a palavra nos dá essa confirmação, significa que nós realmente somos fortes. Mas o que nós precisamos, o que nós necessitamos, é nos posicionar diante de Deus. E às vezes nós não queremos nos posicionar. Às vezes nós não queremos entender que Deus nos limpa de dentro para fora, para nós contagiarmos outras pessoas. Às vezes eu vejo que tem cristão que não se incomoda de não contagiar outras pessoas. Como contagiar outras pessoas, sendo que Daniel contagiou o rei, Daniel contagiou o palácio, Daniel contagiou as pessoas que estavam na sua direção. Então seja uma pessoa que contagia quem está perto de você, próximo de você, sua família, seu vizinho. Seja um Daniel. Faça a diferença. E aqui eu completo dizendo para você o seguinte: Deus está procurando pessoas que fazem a diferença. Faça a diferença. Seja uma pessoa que alguém vai olhar para você e vai dizer: fulano, ciclano, beltrano fizeram a diferença na minha vida. Amém? Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus. Nós vamos fazer uma breve oração pela palavra e depois nós vamos ver quem quer a oração, tá bom? Oremos. Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado pela palavra deste momento, porque somos gratos a Ti, Senhor, por nos proporcionar que nós temos que nos posicionar como Daniel se posicionou. Daniel, em momento algum, perdeu o foco. Daniel, em momento algum, negociou os valores. Daniel, em momento algum, ele deixou a sua fidelidade de lado. Então nós estamos aqui também prontos a ser fiel a Ti, independente da circunstância, independente do que estiver acontecendo, do que estiver ocorrendo no planeta. Pai, em nome de Jesus, nós vemos que há necessidade de nós entendermos que nós temos que fazer a diferença nessa terra, independente do que as pessoas pensam, do que pessoas acham, de que fulano, ciclano, beltrano, que vai supor que nós estamos religiosos demais. O interessante ou o mais importante é o que o Senhor acha de nós, o que o Senhor compreende de nós. E assim nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus